Eu vivo dizendo aqui no canal que não tem como você realmente taxar os ricos porque eles podem usar vários meios de não pagar impostos, e esse vídeo é para explicar um meio possível que eles usam para fazer isso e que vários de vocês do canal podem usar e não tem nada de ilegal nisso aí. Vamos lá. E antes de tudo, duas notificações. Primeiro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E você também pode usar o Sparkle, que é uma rede social bem legal que te dá notificações quando a gente posta aqui no YouTube. E também tem outras trilhas que a gente tem lá, em que eu coloco outros tipos de conteúdo e tudo mais. Você pode receber notificações disso também. Aí você tá informado do que tá acontecendo mais no Ideias Radicais, fora o canal também. Tem mais coisas que a gente tá postando lá, especialmente mais agora. E segundo, a gente também agora tem uma loja.ideiasradicais.com.br, vai estar lá na descrição, camisetas, canecas, adesivos e mais algumas coisas. Em breve a gente vai também ter navios cargueiros e outras coisas lá. Mas como é que funciona esse negócio de ricos não pagarem impostos? O que acontece? Eu vivo falando isso, quando a galera fala, tem que taxar os ricos, eu falo, tá, vai não, taxa 3 vezes. Taxa uma vez os ricos, taxa quando eles derem risada na sua cara e depois taxa a tua testa porque eles foram embora e daí agora vai sobrar mais imposto pra você pagar. É isso que vai acontecer. E especialmente agora nos Estados Unidos, que todos os democratas estão falando vários 50 tons diferentes de roubar os ricos. Porque o que acontece? Os caras podem usar uma porrada de contadores e advogados para usar a lei a favor deles, numa coisa chamada elisão fiscal. Não é sonegação, é elisão. Sonegação é quando você quebra a lei, elisão é quando você usa a lei ao seu favor. Ok? É curioso ter uma entrevista recente até do secretário da Fazenda do estado de Santa Catarina, que o cara tava falando, não é porque essas empresas, né, que do estado, não é porque o estado de Santa Catarina tá falido e eles vão precisar cortar uma porrada de coisa, eles não querem cortar, enfim. Mas o cara tava falando, não é porque as empresas contratam um monte de advogado pra sonegar, Não, eles estão usando elisão, eles estão usando a sua lei contra você e isso é maravilhoso e é isso que ajuda o desenvolvimento do Brasil. Se todas as empresas pagassem todos os impostos só usando o negócio reto e não usassem a lei, meu Deus... Nossa senhora, cara. O país ia estar muito mais atrasado do que seria. Mas enfim, o que você faz é usar contadores e advogados para o seu favor, para usar brechas na lei para não pagar impostos. Isso está bem colocado para ricos, você pode fazer isso muito facilmente. Mas, cara, mesmo para o que seria colocado como classe média, isso está facilmente disponível agora. Especialmente se você usar outros países para fazer isso, você usar a lei de outros países e começar a mesclar para fazer isso. E por isso que eu digo que é uma coisa que vocês poderiam fazer, eu poderia estar fazendo isso agora. Então como é que funciona esse combo que eu quero explicar aqui para vocês, que eu digo que a maior parte de vocês poderia estar fazendo? Primeiro, você precisa ter uma habilidade internacional, e isso significa basicamente qualquer coisa exceto o direito. Porque a galera pensa em habilidade internacional, né? Eu tenho que conseguir trabalhar em outros países. Então é engenheiro e TI. Não, cara, professor de dança, vale. Ok? Você consegue ensinar dança em qualquer país? Especialmente se é um brasileiro, não, já tem aqui o Rebolation, a gente vai lá, entendeu? Cara, abra a tua cabeça em termos de habilidades do que você pode fazer. Porque a galera vai pensar assim, youtuber, sei lá, qualquer coisa que trabalha com computador, cozinheiro, fotógrafo, arquiteto talvez, designer. Cara, basicamente qualquer coisa, se você tiver um pouco de criatividade e se preparar um pouquinho, você consegue trabalhar em basicamente qualquer país. Ok? Mas enfim, você precisa ter essa habilidade internacional, vai exigir que você esteja em alguns países diferentes e vai exigir que você use empresas para fazer algumas coisinhas. Como é que funciona? Bom, primeiro você não vai passar 183 dias em nenhum país. Por quê? Porque vários países têm uma lei, a maior parte deles, que se você ficar mais do que 183 dias num país, você se torna residente tributário e tem que pagar imposto de renda. Existe uma diferença entre residente, você ter o visto de residência, ou seja, você pode ficar no país, né? Você não vai só usar o visto de turismo, e residência tributária, isso é, você deve impostos de renda ao país. Existe uma diferença, ok? Você vai explorar isso. De novo, tudo dentro da lei, ok? Você não vai ficar 183 dias em nenhum país. Também não fica assim 181, porque é capaz dos caras falarem, bicho, não, vai pagar e acabou. Fica 160, tá bom, ok? Então o que você vai fazer? Bom, você vai ficar em 3 países, digamos, Brasil, Portugal e Estônia. Esse é o combo que você pode fazer, a sugestão, digamos. O que você vai fazer? Bom, você precisa ter residência nesses outros 2 países, Portugal e Estônia. Como é que você consegue? Muito fácil, muito fácil, ok? Você vai fazer o seguinte, e você pode até tirar Brasil do combo e pôr, assim, Costa Rica e Panamá já entrou nisso, mas digamos assim, para ter o visto de residência em Portugal, a Strobel e Santos, que é um dos patrocinadores do canal, te ajuda a fazer isso.
isso. Então você pode ter um visto de residência via abrir uma empresa lá, o que já facilita a nossa estratégia também, você vai precisar de ter empresas dentro disso. E é um custo bem baixo também para você abrir uma empresa lá, certo? 5 mil euros você consegue fazer e esse dinheiro vai estar disponível para você operar a sua empresa depois. Então você não está pagando 5 mil euros para o governo português, só estão pedindo que você coloque 5 mil euros na empresa para você fazer alguma coisa com a empresa. Okay? Não significa que você consegue abrir uma empresa só com esse capital, você pode precisar de um pouco mais, mas com isso você consegue. Ou, se você consegue provar que você tem uma renda passiva, né, o que facilita essa estratégia pra caramba também, se você consegue provar que você tem uma renda passiva, você vai para um outro visto em Portugal que se chama o visto D7. Que é você falar assim, ó, cara, eu tenho dinheiro para me sustentar aqui. Certo? Isso é comumente tido como visto de aposentadoria. Né? Se você tem uma aposentadoria, você pode ir, mas a Strobel conseguiu encontrar um jeito que, se você consegue provar que você tem isso de renda, dá na mesma. Então pode ser aluguéis, rendimentos de uma aplicação financeira, pode ser uma porrada de coisas diferentes que se você conseguir comprar o que você tem, você vai. E de novo, por isso que eu coloquei ricos no título do vídeo, porque assim, se você conseguir provar que você tem uma renda de 5 mil reais como pessoa, uma pessoa, você vai. Ok? Se tiver mais família, tal, quanto mais gente, se tiver esposa, filho, papagaio, etc, vai encarecendo o negócio, mas não é como se tivesse ter uma renda de 80 mil reais por mês, ok? A gente tá falando sub 10 mil. Não quer dizer que você vai ter uma vida maneira pra caramba lá, mas dá. Então, assim, eu não tô falando de milionários, eu tô falando de basicamente qualquer pessoa com um pouquinho mais de talento criativo ou com uma coisa mais estabelecida consegue fazer isso. Que também é aquela coisa assim, vai lá, taxa os ricos, taxa pra caramba. Então, basicamente, você vai excluir do país todo mundo acima dessa linha. Roda um país sem isso. Boa sorte tentando fazer isso, vai dar certo pra caramba. Até porque se isso acontecer, uma porrada de empresas, inclusive eu vou começar a entrar em ajudar a galera a sair e fazer isso que eu tô fazendo aqui, falando aqui. Mas enfim, você consegue entrar em Portugal com visto de residência, abrindo uma empresa ou com esse visto de renda. E na Estônia também você pode incorporar uma empresa lá, isso também te dá algumas coisas, especialmente se for startups. Em Portugal também, você consegue ter visto de startup e tal. Você consegue fazer isso em Portugal e na Estônia, você abre uma empresa lá também, você consegue residência. E também na Estônia você tem a e-residência, que é residência digital, você vai ter um cartão. Eu já fiz a minha, só preciso ir lá na Estônia buscar o cartão, falta eu fazer isso. Então nos próximos 6 ou 7 meses eu tenho que dar uma passadinha lá em Tallinn. Mas enfim, tomar umas vodka lá também. Mas você vai ter a sua e-residência, você consegue administrar a sua empresa de qualquer lugar do mundo, você consegue fazer isso. Então você está nesses dois países, Brasil também você continua sendo um cidadão, mas você pode dar a sua declaração de saída definitiva, ou seja, você não deve mais impostos de renda ao Brasil, embora você mantenha a sua cidadania, certo? Então você ainda pode passar tempo aqui, você só não pode passar o ano inteiro, senão você vira um residente tributário, e pronto, você consegue entrar nesses 3 países. Aí você tem uma empresa em Portugal, uma empresa na Estônia, você pode também ter uma MEI aqui, e agora o que você vai fazer? Você vai trabalhar nesses 3 países. Você pode fazer trabalhos à distância, você pode fazer trabalhos locais, certo? Você fala, ó, eu passo 2 meses na Estônia ali, fazendo alguma coisa, tem um ambiente de startup legal pra caramba, Portugal também tem um ambiente de startup legal pra caramba, tem uma porrada de empresas, eles têm uma demanda de publicitário que, meu Deus, não tá no mapa, cara. Se você manja de publicidade ou marketing, existe um emprego em Portugal te esperando agora. Bicho, se você tiver com o teu visto certinho, só não faz molecagem de ir sem visto, não sei, aí não dá. Se tiver o teu visto certinho, você tem uma empresa, sei lá, publicidade, marketing, cara... Não, português é muito ruim fazer site, velho. Nossa, cara, dá dó, velho. O país é bonito, tem os vídeos maravilhosos. Mas em termos de publicidade, os caras não mandam bem. Se é brasileiro com publicidade, você tem um emprego teu esperando lá. Ok? Você consegue fazer isso, trabalha com as startups lá, trabalha com as startups lá da Estônia, né? Passa 2 meses lá e daí passa 4, 5 meses aqui no Brasil. Você pode até passar um pouquinho perto da casca. Então você vai ficar 4, 5 meses aqui. 4, 5 meses lá, se bem que publicidade aqui no Brasil, declaração de imposto de renda é um pouco mais complicado. Então aqui você pode ter outra atividade. Mas enfim, imposto de renda não, é RPJ, né? Um pouco diferente porque você não consegue entrar no Simples. Mas é só um exemplo, ok? Aí você vai passar 4, 5 meses em Portugal, 4, 5 meses no Brasil, 2, 3 meses na Estônia, no verão, não vai no inverno. Não faça isso, ok? E aí o que acontece? Bom, você não é residente tributário pessoalmente em nenhum deles, então em nenhum deles você vai ter que pagar imposto de renda. Se você tem alguma coisa meio como uma empresa de startup em Portugal, você já tem várias deduções tributárias, você não vai pagar todo o imposto cheio de o imposto corporativo lá, certo? Ou se você também está fornecendo um serviço na Europa, você pode simplesmente boletar na sua empresa na Estônia, né? E na Estônia, você não paga impostos em lucros que são retidos dentro da empresa. Certo? Você só paga... porque assim, tem aqueles negócios que eles falam lá, né, empresa na Estônia não paga imposto em dividendos. Não é bem assim, ok? Você paga, dependendo do caso, mas se você reter na empresa, fizer algumas coisas em investimento lá,
faca pra caramba. Então você consegue pagar 15% ou menos de imposto de corporativo lá. Portugal você consegue deduzir bastante por causa da lei de startups. E aqui no Brasil você abre, sei lá, um Simples, um MEI, alguma coisa assim, que você vai pagar de novo sub 10% na empresa. E na Europa você vai pagar até no lucro, então você vai pagar na verdade muito menos que isso. Então você não vai pagar imposto de renda, você vai pagar basicamente IPTU e IPVA talvez, né? Porque se você tiver um carro, alguma coisa, você acaba repassando IPVA de certa forma. Você vai inevitavelmente pagar impostos de consumo, mas como você está viajando, você consegue comprar nos lugares mais baratos e consegue desviar disso bastante. Ou até você consegue comprar dentro do duty free do aeroporto, né? Porque como você está viajando pra caramba, você vai entrar nessas zonas aí, tudo bem, você consegue pular isso também, zero imposto de renda e imposto corporativo que você consegue distribuindo pra caramba, então o seu fardo de imposto mundial vai ser pequeno pra caramba e acabou. Outra coisa que você pode fazer é você falar, eu não quero colocar Brasil dentro do mapa. Tá bom, você pode pegar o seu dinheiro e comprar, digamos, algumas residências, algumas coisas turísticas, pode ser em Costa Rica ou Panamá, certo? Então você tem um fluxo legal, porque o americano adora ir pra lá, e são países bonitos, eu quero ir pra lá também. Okay? É só que países que não estão no mapa, sabe? É aquilo que eu sempre falo. Vai no país que precisa de você. Maluco quer sair do Brasil, quer ir pro Canadá, quer ir pra Alemanha, quer ir pra Inglaterra. Bicho, notícia. A Alemanha não precisa de você, tá? A Alemanha tá muito bem sem você, então na mesa, na negociação, você vai estar ruim. A Costa Rica pode precisar de você. Ok? Países como Belize, Honduras, Nicarágua podem precisar de você. Ah, mas são uns países meio ruins. Mas convenhamos também assim, você não é um fuzilionário, né? Se você for um bilionário, você pode negociar melhor. Se você não é, você vai ter que estar com um país um pouco mais parecido com você. Mas enfim, você pode comprar propriedades lá turísticas, às vezes até colocar para empresas alugarem, então você joga isso para lá e você tem uma renda disso. Esses países têm programas de residência. Aliás, eu devia encontrar uma empresa que facilita isso também para fazer outro vídeo, né? Colocar isso na lista de coisas pra fazer. Mas enfim, você consegue ter um visto de residência lá, então agora você consegue ficar na Costa Rica ou Panamá. Certo? Você vai ter uma propriedade, ou seja, você vai pagar IPTU, você tem os dividendos disso que são de aluguel, tal, você coloca no Airbnb, sei lá, pega isso qualifica a sua renda passiva para você ter um visto em Portugal e, entendeu? Quanto que você vai estar pagando de imposto nisso no total? Do faturamento das empresas, de novo, 15% menos, dependendo de como é o teu jiu-jitsu de dedução, você paga até muito menos que isso, do que você vai distribuindo e tudo mais. Você está viajando o mundo, está se divertindo pra caramba, imposto de renda zero, você não vai dever nenhum deles para esses países, e pronto, tá resolvido o negócio. Isso assim, isso qualquer pessoa com uma habilidade internacional, consegue prestar serviços internacionalmente, consegue fazer. Eu tenho uma amiga que é designer, que ela não faz todo esse rolê, mas se ela fizesse, até eu tô pensando, se ela organizasse a parte tributária dela mesmo, na verdade, capaz dela tá pagando imposto de trouxa. Isso acontece. Você consegue taxar a pessoa se ela é trouxa, né? Se ela não tá entendendo o que ela tá fazendo. Preciso ligar para ela, aliás, colocar isso na lista. Mas ela pode fazer isso, é designer. Por quê? Trabalha com design thinking, então ajuda empresas de qualquer lugar do mundo. Atendo por Skype. Se eu tô atendendo isso no Brasil, Belize, Costa Rica, Nicarágua, Mongólia, e daí? Entendeu? Você tem alguma habilidade nesse sentido, você já pode fazer isso aí. Você já pode explorar as leis de países diferentes. Falar, isso aqui é startups. Não, mas espera aí. O negócio de design thinking é uma startup? Pode ser. Eu tenho uma empresa para mudar o... Encaixa na lei, aceitou, beleza, pega todas as deduções tributárias aqui, vamos lá, filho. Você consegue fazer esse tipo de coisa, entendeu? Se você é só um pouco mais criativo, você consegue fazer isso. Isso tá ao alcance de vocês, isso tá ao alcance meu, isso tá ao alcance de uma porrada de gente. E, cara, isso é lindo e maravilhoso, porque quanto mais isso tá expandindo e quanto mais serviços digitais estão expandindo, mais gente consegue fazer isso. E eu acho que isso é uma coisa que vai aumentar a competição entre estados, vai aumentar a capacidade das pessoas de fugir disso e de privar estados de renda também. Isso pode ser uma contenção, pode ser um jeito de você conquistar a sua independência. Essa é uma coisa também importante para as pessoas sacarem. A galera fala assim, como é que a gente chega na Capistão? Você chega lá, bicho. Com isso aqui que eu falei, você já acabou de se libertar pra caramba. Porque você já acabou de ter uma liberdade fantástica contra peso de estado na sua cabeça. E você pode começar a se colocar nesse caminho agora. Você pode começar a estudar uma habilidade mais internacional, certo? Que não é necessariamente uma faculdade, você pode entrar simplesmente no Skillshare. Skillshare é tipo um Netflix de cursos, certo? Vai ter um link lá na descrição pra você ir atrás. É um Netflix de cursos, você paga uma mensalidade e tem acesso a uma porrada de cursos lá dentro. Bicho, se você ficar num ping-pong lá 6 meses, só de ficar vendo o curso e tudo mais, te garanto que você consegue montar alguma empresa pra fazer alguma coisa internacional, como eu falei aqui ao redor. Não é difícil, ok? Você pode se pôr nesse caminho e começar a encontrar mais liberdade na sua vida e
conseguir não pagar imposto ao longo desse tipo de coisa. Isso é uma coisa que está cada vez mais disponível, e toda vez que eu vejo a galera de esquerda, a galera estatista falando, vamos taxar os ricos, vamos taxar as empresas, vamos taxar... Sabe o que vai acontecer? Mais e mais gente vai seguir esses caminhos que eu tô falando, e mais gente vai abrir empresa para então, e prestando serviços internacionais e fazendo todo esse rolê para ajudar você a fazer isso. Esse freio existe, e esse freio vai cada vez mais impedir países estatistas loucões de crescerem e beneficiar países pequenos, com leis boas, com leis que atraem empreendedores. É por isso também que eu concordo muito com o Hope quando ele diz, e um monte de gente também fala isso, não é só o Hope, mas um monte de gente diz, o futuro da liberdade muito provavelmente não está em Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Brasil, Austrália. Não, ele está nas Estônias, Geórgias, Armênias, Costa Ricas, Panamás, Maltas. Esses países pequenos que abrem essas leis e falam, bom, o que eu tenho? Eu não tenho nenhum recurso natural, então eu preciso atrair cérebros, eu preciso atrair gente produtiva. Esses países que têm que competir são o futuro, eles vão puxar muita gente foda e esses países vão crescer pra caramba aí. E se país grande insistir em ficar sendo estatista, vai se ferrar aí, e tem que se ferrar mesmo. E acabou. Por esse vídeo é isso. Links para tudo que eu recomendei vão estar na descrição. Strobel Santos, Skillshare, etc, etc. Vão estar lá na descrição para você dar uma olhada. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.